Vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos, Deus falou comigo neste texto da necessidade de nós podermos mergulhar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Há um convite, há um imperativo da parte do Senhor: vinde, porque eu quero lhe saciar. Vinde, porque eu quero trazer algo para você. Ele é água que sacia. Ele é a fonte, queridos, daquilo que nós precisamos. Nesse texto, Deus ele mostra à nação de Israel e também para nós que Ele tinha água para saciar a sede. Quando nós decidimos beber das fontes de Deus, nós somos alimentados das nossas necessidades todos os dias. Quantos aqui, depois de um esforço físico, depois de jogar uma bola, depois de praticar um exercício, depois de um trabalho braçal, sentiu aquela sede, onde nem uma Coca-Cola gelada resolveu o problema, nem um copo de suco, nada poderia satisfazer, a não ser um copo de água fresca, aquela sede. O Senhor se compara, meu irmão, à água, e dizendo: olha, assim como nós ansiamos, assim como nós precisamos suprir uma necessidade do nosso corpo, que tem a grande quantidade, grande parte dela é feita de água, assim nós precisamos ser supridos todos os dias pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. E o conceito, o significado de sede é sensação da necessidade de beber, principalmente água, desejo veemente. Salmo 42, versículo 2, a palavra do Senhor diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. Salmo 63, 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nesses dois textos, queridos, nós percebemos o desejo de alguém que quer ser saciado pela presença desse Deus que é fiel. Reconhece que não humanamente poderá suprir essa necessidade, apenas em Deus, apenas na presença do Senhor eu terei essa sede suprida, apenas na presença do Senhor eu conseguirei saciar aquilo que a minha alma anseia. Salmo 143, versículo 6 diz: estendo para Ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de Ti, como terra sedenta. Os filhos de Deus vieram a Ele com sede, e Ele trouxe a identidade de que nele nós seremos saciados. A Bíblia diz, queridos, que quanto mais nós nos achegarmos a Deus, mais Ele se chegará a nós. A Bíblia ela está repleta de passagens onde mostra quando o homem ele decide buscar mais de Deus, quando ele decide beber das fontes, o Senhor olha para essa motivação do seu coração e agora muda a história da sua vida. Os filhos de Deus, queridos, eles mostram na palavra o anseio por esta fonte. E o que acontece hoje é que muitas pessoas elas têm represado, elas têm buscado em cisternas, elas têm buscado satisfazer a sua sede apenas num recipiente, num reservatório que foi separado, e ali quando eu tenho sede de Deus, quando eu tenho necessidades espirituais, ali eu sou suprido, ali eu sacio a minha fome religiosa, mas depois eu volto para minhas práticas, para aquilo que eu tenho a fazer.
Mas nada poderá, assim como apenas a água fresca, poderá saciar a nossa sede. Apenas a presença genuína do Espírito Santo poderá encher a nossa alma da maneira como nós ansiamos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi criado para ter experiência com Deus. Você está aqui nesta manhã? O propósito da nossa criação foi glorificar ao nome de Deus. Todos os dias na sua vida você tem que fazer esta pergunta a você mesmo: eu tenho glorificado a Deus na minha existência? O tema deste seminário foi imersão, um mergulho. Não seja, meu irmão, não participe. Conta a história de que era necessário alimentar alguém, e na fazenda foi pedida a colaboração das pessoas, e a galinha disse: eu colaboro com os meus ovos. Porco, você colabora com o presunto. E o porco olhou para a galinha e disse: mas para você é fácil, você vai colocar o ovo e você vai continuar tranquilo. Mas se eu der o meu presunto, eu estarei dando a minha própria vida. Essa história fala dos comprometidos e dos envolvidos. Muitas pessoas, elas querem glorificar a Deus apenas estando envolvidas. Eu vou suprir a fome espiritual de alguém, eu irei suprir a necessidade da igreja em determinado departamento, eu irei sacrificar algo para Deus naquele dia ou de alguma forma, mas de uma forma apenas envolvida, dentro da sua realidade de tempo, de comprometimento, de horários. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele decidiu se doar, porque ele havia entendido o propósito da sua existência. Diga para o irmão que está do seu lado: seja comprometido com aquele que lhe alistou. Essa sede, meu irmão, ela gera em nós um desejo pela presença da fonte de água viva. Que esforço físico, que por qualificação não irá suprir essa necessidade que temos de Deus. A Bíblia registra em Jeremias capítulo 12, versículo 13, duas maldades que o povo fez acerca da sede espiritual. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Vou repetir: porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, que declaração forte desse texto de Jeremias. O Senhor está dizendo: o meu povo deixou de beber da água viva, da água fresca, da água que sacia a sede, da água que trará respostas para os seus anseios, e construíram cisternas rachadas, recipientes humanos, para poderem então suprir a sua necessidade espiritual. Eu quero te dizer, você que veio aqui nesta manhã, apenas em Deus você terá a resposta daquilo que você precisa. Apenas no Senhor Ele poderá suprir aquilo que você precisa. Não há ferrolhos, não há barreiras, não há nada que possa impedir a atuação da presença de Deus. Quando você se volta para o lugar certo, quando você tem a motivação correta, quando você tem um coração sincero, meu irmão, você se volta para a fonte de água viva. Ele vai jorrar para você aquilo que vai poder lhe alimentar, e de você irá convergir para alimentar outras pessoas. Jeremias fala que a primeira maldade foi que o povo deixou de buscar na fonte. O que faz o povo, querido, deixar de buscar na fonte, deixar de buscar o Senhor? Nós podemos responder essa pergunta observando que o texto continua dizendo lá: deixaram de beber no manancial da água viva. Diga para o irmão que está do seu lado: o seu Deus, Ele é um manancial. Você sabe o que é que isso está querendo dizer, meu irmão? É um nascedouro. Você já teve a oportunidade de ver uma nascente em um rio?
Você vê aquela água, aquela areia subindo como se estivesse ali borbulhando, há um nascedouro ali, você pode extrair toda aquela água. E quando você voltar novamente estará ali, porque é um manancial, é uma nascente, não tem fim. Deus está dizendo: o meu povo deixou de buscar de mim, para tentar satisfazer humanamente a sua necessidade espiritual. O povo trocou as águas vivas por águas mortas, mas que eram aparentemente águas boas. A pior mentira é parecida com a verdade. A Bíblia fala que Deus chega para o homem e diz: olha, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a serpente chega para Eva e diz: como foi que Deus disse? Não comerás. Ele coloca lá uma interrogação no final. Ele dá porque o diabo ele sempre vai tentar fazer algo parecido. Ele sempre vai tentar nos enganar de uma forma muito sutil. O povo havia trocado aquele que é real, aquele que é vivo, o eterno, por algo efêmero e por algo humano, por águas mortas, mas que eram aparentemente águas boas. A distância, o engano, o mundanismo, sermos ocupados demais, mudamos sem sentir, sem perceber a presença de Deus, a fonte de águas vivas, por cisternas outras. E muitas das vezes trocamos a dependência de Deus pelo braço do homem, nos esforçamos, achamos que somos capazes. Precisamos entender, irmãos, que o que cabe a Deus, Ele vai mover céus e terras e vai fazer. O que cabe a nós, cabe a nós. E às vezes nós queremos fazer a nossa parte e queremos fazer a parte de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: não é pelo que você sabe, nem pelo que você faz. Aquele Naamã que eu comecei falando aqui, ele deu uma carteirada no profeta e pergunta para ele: você sabe quem sou eu? Ele estava acostumado com bajulações, ele estava acostumado com rapapés, ele era um chefe de estado, ele era recebido porque ele representava o seu rei. Havia protocolos, havia todo o protocolo local. E quando o profeta quebra aquele orgulho, quando o profeta quebra o seu humanismo, o seu achar que poderia suprir a sua necessidade, não pela fonte de águas vivas, mas pela cisterna que ele havia construído ao redor dele, o profeta nem sai e diz: olha, manda dizer para ele que é para ele mergulhar 7 vezes. Muitas vezes as coisas não chegam como a gente gostaria que chegasse. Às vezes nós criamos uma expectativa com relação a algo e as coisas não acontecem. Talvez seja Deus querendo trabalhar algo em nós para mostrar que não somos o que achamos que somos. Não é pelo nosso braço, não é pelo que achamos que sabemos fazer. Ontem eu falei aqui no encerramento aqui do Imersão sobre o encorajamento. Eu estava podendo falar, preciosos pastores, como eu me encontrava desencorajado há alguns anos atrás. E um dia eu disse: Senhor, eu quero receber esse batismo do encorajador, do conselheiro, daquele que ficou no lugar de Jesus para nos encorajar, para cuidar de nós, para nos proteger. E a partir do momento que eu recebi aquilo, que eu me conectei com a fonte, que eu deixei de lado as cisternas, e eu comecei a beber daquelas águas, eu comecei a suprir a minha necessidade para depois estar suprindo a necessidade de outros. A Bíblia diz, queridos, que aquele povo havia deixado a intimidade com Deus. Deixar a Deus não é uma decisão rápida, não é algo perceptível, é algo que vai acontecendo silenciosamente. É quando parece que o pastor está sem unção, parece que o louvor não está muito em sintonia, há algo na estrutura, talvez o calor.
Eu não sei se é o menino chorando ou se é alguém conversando, mas parece, irmãos, que já não é mais como era. A Bíblia diz que Deus sentia a presença, Jesus sentia a presença de Deus no deserto. Não é o lugar que você está, mas é o ambiente que você prepara. Você está aqui nesta manhã. Aquele povo havia silenciosamente mudado a rota, mudado a direção. Por que eu venho à igreja? Por que eu acordei domingo de manhã chovendo? A pessoa que está do seu lado, diga para ela: parabéns, você é um vencedor, porque você conseguiu chegar aqui. A irmã Maria chegou dizendo: pastor, que chuva, veio de lá da paralela com Délio. Eu disse: mas você está aqui, parabéns, Deus vai te honrar e vai derramar bênção sobre a sua vida. Pastor Washington me abraçou ontem, quando acabou a imersão, e disse: pastor, muito obrigado, porque Deus preparou esse final de semana para poder mudar a história da minha vida. Ele colocou a família dele no carro, colocou 2 discípulos no carro e rodou 400 quilômetros para passar esse final de semana aqui. Muitas das vezes, irmãos, nós mudamos o foco e a rota sem percebermos. Tiramos o foco do manancial, tiramos o foco do lugar onde nos sacia, onde nos alimenta, onde não deixa haver desgastes, onde não deixa que o aborrecimento, a falta de comprometimento de outros roube a nossa unção. Porque se eu estou conectado com um manancial, eu vou estar sendo alimentado todos os dias, e não vai ter espaço para o desgaste, não vai ter espaço para o cansaço, não vai dar para ter sede, porque todas as vezes que o meu organismo sentir, todas as vezes que houver um sinal de sede, eu voltarei lá, e por ser manancial, eu serei suprido mais uma vez, eu serei alimentado mais uma vez, eu irei ser renovado mais uma vez. Entenda isso. Mas aqueles que fizeram cisternas e ainda por cima rotas, rachadas, não armazena água, não é água limpa, não é água pura, é água adulterada, é água que não tem procedência, é água que vai trazer enfermidade. No momento supre a sede, mas logo depois trará danos, talvez incorrigíveis. O Senhor repreende o seu povo e diz: vocês deixaram a mim por coisas parecidas comigo. Jamais substitua a presença de Deus pela obra de Deus. Antes de você buscar o trabalho na seara do Senhor, busque o Senhor da seara. Porque quando eu busco o Senhor da seara, trabalhar na seara do Senhor vai ser uma alegria, vai ser um privilégio, vai ser com grande ânimo, vai ser com grande gozo, porque eu tenho intimidade com Ele, Ele é o meu Pai, essa casa é do meu Pai, essas coisas é do meu Pai, eu faço com carinho, eu faço com zelo, porque eu tenho intimidade com o Senhor da seara. Quando o processo é inverso, nós trabalhamos na seara sem conhecer o dono dela. Quem não conhece o dono da seara não é filho, é empregado. E o empregado, por não ter conexão com o Pai, não conhece os seus planos, não é ministrado pelo seu coração, e por conta disso ele faz de qualquer maneira. Ele trocou o manancial pela cisterna. Ele deixou de estar conectado com aquele que provê todas as coisas, apenas para ter algo para dizer: eu estou sendo alimentado. Mas a água não é pura, a água não é limpa, a água não vem do céu. Deixar a Deus não é uma decisão rápida. Muitas das vezes, irmão, de uma maneira falsa, nós estamos próximos do Senhor, até na igreja, até na célula, até no momento do discipulado. Se eu não tiver com a motivação correta, se eu não tiver um entendimento do que é o manancial de Deus, eu estarei ali, mas não estarei recebendo o que Deus tem para a minha vida. Nossa vida precisa de água. O Espírito Santo, a palavra de Deus declara que Ele é água. A Bíblia diz lá no livro, a Bíblia diz lá na palavra do Senhor que em João capítulo 4, quando aquela mulher estava com sede, Jesus disse: eu tenho uma água diferente dessa que você está indo buscar todos os dias. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo é a água que sacia a sua sede.
Quando o homem ele se separa de Deus, ele vai procurar recipientes para armazenar águas. Ele vai procurar lugares para depositar aquilo que antes ele só era suprido em Deus. Quais são os recipientes, irmãos, de onde temos bebido? Quais são os recipientes onde nós temos suprido a nossa necessidade? É tirar a sede da intimidade, da oração, do clamor, do secreto, da presença de Deus, tendo apenas um reservatório de vida, apenas lembrando do passado. Ele tem apenas lá uma cisterna e um memorial, aqui jaz, porque um dia no meu encontro com Deus, porque um dia, de vez em quando eu pego alguns dizendo assim, porque quando eu era menino lá na minha igreja, as vigílias eram diferentes. Nós orávamos a noite inteira, não precisava de banda nem de pregador, havia uma unção, havia uma presença de Deus. E quando eu escuto aquele discurso, eu digo, mas Deus, Ele não mudou. Ele continua aqui, o manancial continua aqui, a presença continua aqui. Não viva de memoriais, não viva de experiências passadas. Nós podemos contá-las para acrescentar a nossa fé e para afirmar os passos de outros. Mas hoje Ele quer te dar algo novo. Amanhã Ele te dará algo novo. Depois de amanhã Ele te dará mais algo novo. Porque você estará conectado no manancial. Ele vai suprir a sua sede. E esta água vai superabundar na sua vida para fluir na vida de outras pessoas. Rejeite a cisterna. Não podemos viver do passado. Deus derrama, meu irmão, uma unção sobre nós. Eu lembro que quando eu preguei sobre Sansão algum tempo atrás, eu falei de 2 tipos de unção. Havia uma unção que vinha sobre a vida de Sansão de tempo em tempo para cumprir um propósito. Diga para o seu irmão, há uma unção que virá sobre você de tempo em tempo para cumprir um propósito. É aí que muito crente se dá mal. E ele entra em parafuso porque ele diz, eu nem orei tanto hoje. Eu nem fiz o jejum que era para ter feito. E Deus me usou de uma forma sobrenatural. Aleluia. Ele fica maravilhado. Existe uma unção que virá sobre nós de tempo em tempo para cumprir um propósito de Deus através da nossa vida. A Bíblia diz que um dia muitos dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu batizei, em teu nome eu expulsei demônios. Porque havia uma unção da parte de Deus para cumprir um propósito. Mas existe a unção sobre nós, da presença de Deus, por uma necessidade que foi gerada em nós, de estarmos conectados com o Pai. Deus, Ele é um Deus presente. A Bíblia diz que Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, sim ou não? Se você passa por uma avenida e ali tem um motel, Deus está ali, sim ou não? Deus estará, irmãos, em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas Ele vai concentrar a presença dEle na vida daqueles que se conectar com Ele, e sentir sede dEle, e sentir fome dEle, e querer ser saciado. A Bíblia diz, achegai-vos, e Ele se chegará. O que eu quero que você pense hoje, irmãos, e o que precisa gerar temor no nosso coração, é que as cisternas, elas precisam ser quebradas, porque em uma cisterna você não pode mergulhar, porque o desejo de Deus é que você mergulhe nos rios dEle. O profeta disse, as águas eram pelos tornozelos, as águas eram pela cintura, a água ela já tinha chegado a um nível bom, mas ainda não tinha satisfeito, e ele continua, até que a água agora, ele perdeu o controle, agora ele era guiado pela presença do Espírito Santo. Teve uma vez que eu tive com minha esposa lá em Morro de São Paulo. Você perdeu uma boa oportunidade de dizer amém, porque eu fui em Morro de São Paulo. E quando eu fui ali, se eu não me engano, na Praia 3, estava muito quente, muito calor, a água ali é morna, e eu querendo dar um mergulho, senti passar a sede, andei, e a água batia na canela. Você já viu água de maré? E você anda, e você tem que deitar na água e sair para tentar dar uma amenizada na situação.
não resolve, não passa a sede. Deus está dizendo: eu sou uma fonte fresca de água. Venha, porque eu irei suprir a sua necessidade. Eu vou suprir a sua fome, a sua sede. Eu irei trazer a necessidade do que você precisa. Não busque cisterna, não construa algo humano para suprir a sede, que apenas em mim você será suprido. Ele te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: eu quero derramar água fresca hoje. A unção de ontem passou, a unção da semana passada passou. Ele quer que você mergulhe, água fresca, água nova, uma unção nova, um poder novo, um renovo novo da parte dele sobre a sua vida. Vinde a mim e bebei água, diz o Senhor. Vinde a mim, vós que tem sede, vós que não tem dinheiro, vinde a mim. Esse é o nosso Deus. Isaías 58:11 diz: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aleluia. O profeta Isaías, ele convida-nos a nos conectar profeticamente com o Messias que viria. Ele está dizendo: você estará no deserto árido. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Isaías 58:11. Mas você estará conectado com o manancial de águas vivas. Meu irmão, não importa como é que está a situação do país, tire isso da sua cabeça. Não importa como é que está o relato de violência na sua rua. Não importa o que estão se levantando, falando de você, se levantando, vindo até você, porque você está conectado com o manancial, onde será suprida todas as suas necessidades. Diga para o seu irmão: Jesus é o liberador da água viva. João capítulo 7, versículo 38, a palavra do Senhor diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Quantos creem em Jesus Cristo de Nazaré aqui nesta manhã? Diga para o seu irmão: há um rio dentro de você. Há um rio dentro de você. As águas do Espírito do Deus vivo, eles passaram, irmãos. Nós só precisamos abrir os nossos olhos para enxergar isso. A nossa mentalidade precisa mudar. O sincretismo religioso tem que cair por terra. A religiosidade da conquista pelos feitos tem que cair por terra. Jesus na cruz já nos deu o direito de recebermos o manancial. Em João capítulo 4, versículo 7, conta a história da mulher samaritana. Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo, mas a Bíblia fala, queridos, que aquela mulher, ela por diversas vezes na conversa com Jesus, ela honrou mais o poço do que a presença da fonte que estava diante da vida dela. Imagine só, ela tinha a fonte de água viva, mas ela estava honrando o poço. Ela estava preocupada com o poço. A sua atenção estava voltada para o poço. Diga para o irmão que está do seu lado carinhosamente: tira o seu foco do poço e olhe para a fonte de água viva. A mente dela estava condicionada apenas a beber a água do poço, mas Jesus estava dizendo: eu tenho uma água da fonte para te dar. Aquela mulher, ela tinha tentado saciar a sua sede, se prostituindo com 5 homens. Agora ela estava se prostituindo com um outro homem, um sexto. E o Senhor disse: esse tipo de cisterna não vai saciar a sede que você tem. Tira o olhar da cisterna, do poço, e coloque o olhar na fonte. Quantas pessoas, irmãos, erroneamente, elas conhecem a Jesus, elas estão como aquela mulher, dialogando com Jesus nas igrejas, conversando com Jesus nos cultos, participando, mas ainda não conseguiu ver. É como que se ainda houvesse algo que impedisse de ver. Ela estava diante da própria fonte.
Nós estamos aqui, irmãos, e hoje não é diferente. O manancial está neste lugar, e Ele quer saciar a nossa sede, e Ele quer nos encher, e Ele quer nos renovar, e Ele quer suprir a necessidade moral, emocional, afetiva, financeira, espiritual. Tudo aquilo que você pôr a sua mão, Deus vai fazer prosperar, simplesmente porque você está bebendo da fonte. Esqueça a cisterna. Rejeite o lugar da água represada, da pouca água, da religiosidade, do ativismo, porque você nasceu para glorificar a Deus naquilo que você fizer. E se a minha vida não tem glorificado a Deus, eu não estou bebendo na fonte, eu estou bebendo na cisterna. Não é uma vida abundante, é uma sobrevida. Outro exemplo que temos está lá em João capítulo 5, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descesse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havendo 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava nesse estado já havia muito tempo, disse-lhe: que queres que te faça? O homem respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Jesus mostrou a água viva diante de uma cisterna de água. O paralítico só conhecia aquela água para saciar sua sede da cura, mas Jesus, sabendo disso, olha para ele e diz: olha, eu quero te dizer que não será essa cisterna que vai trazer a sua cura, mas a sua cura vai vir da fonte de águas vivas. Jesus liberou as águas vivas sobre a palavra na vida daquele homem. O paralítico mostra que quem tem sede conhece as águas. Meu irmão, muitas das vezes a nossa fé está represada num lugar e a gente acha que só vai acontecer daquele jeito. A gente bota o Espírito Santo numa caixinha e acha que ele só pode agir daquela forma. A Bíblia diz que o profeta estava lá e ele ouve uma voz simples, um ruído, um cicírio. E ele diz: Deus é o Senhor. Você já viu quando você tem intimidade com alguém, aquela pessoa te liga constantemente, você liga para ela, de vez em quando ela quer fazer uma brincadeira com você, e ela dá uma mudada na voz, e ela tenta brincar com você: rapaz, fulano é você, eu te conheço, eu conheço a sua voz. O homem de Deus falou: Senhor, és tu, porque ele conhecia o falar, o agir de Deus de outras formas. Não ingesse a manifestação da presença de Deus, meu irmão. Você quer ver um negócio? Eu tomo suco de maracujá e não está me dizendo nada, mas tem pessoas que, se tomar, cai pressão, desmaia com sono, dorme na hora onde tiver. Eu tomo café e deito e vou dormir. Tem gente que, se tomar café, ela passa a noite toda alerta, ligado? Então, nós precisamos entender que cada pessoa, ela vai receber de uma forma diferente. Beba das águas, meu irmão. Deixe que Deus sacie a sua sede. Se o seu irmão está sendo saciado a sede, e o maracujá na sua vida é de um jeito, na vida do outro, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. O café na sua vida é de um jeito, na vida do outro é de outro jeito. Você é de um jeito, eu sou de um jeito, o Espírito Santo é de uma pessoa, ele tem a sua forma. O que você precisa apenas é entender que há uma fonte que quer suprir a sua sede.
Eu quero declarar, meu irmão, que hoje a sua sede será saciada e nunca mais você ficará frustrado porque você tentou beber, porque você tentou ser saciado. Você foi na cisterna, ela estava rachada, ela estava vazia, ou a água era suja, ou a água simplesmente não saciou a sua sede, porque você estará conectado na fonte, e todas as vezes que você voltar lá, seja várias vezes no dia, ou no momento em que você sentir sede, você vai saber que você será suprido, porque ela é viva, porque ela é abundante e porque ela não tem fim. Diga para o irmão que está do seu lado, ele sacia a sua sede. Se você chegou aqui frustrado, se você ficou abatido, eu quero te dizer, você não estava buscando na fonte, você estava buscando na cisterna, porque todos aqueles que vão na fonte, eles são saciados da sua sede. Eles conheciam a Jesus apenas de ouvir falar. As pessoas ouviam do que Jesus fazia e se atemorizavam. Mas a partir do momento que se conectavam com Ele, conheciam a sua pessoa, a sua presença, e nunca mais foi a mesma. Semana passada nós falamos de excelência. Jesus, Ele veio trazer a excelência. As vidas que eram tocadas por Ele nunca mais se tornaram as mesmas pessoas. A fonte de água viva, meu irmão, quando encontra ou quando é encontrada, ela supre aquela necessidade. Eu estive há poucos dias no sertão, fazendo a obra do Senhor, e o lugar muito seco, nem mato dá para poder saciar a fome do gado, e tem que plantar palma, cactos, para poder dar o gado para se alimentar. Mas quando dá, meu irmão, sereno de noite, quando parece que vai cair uma chuvinha, aquela sequidão começa a mudar de quadro e começa a aparecer um pouco de verde, porque quando as águas vêm, muda a história da situação da sequidão. Hoje nós temos uma decisão de continuarmos bebendo na fonte, de continuarmos bebendo na cisterna rota, ou de nos convertirmos para a fonte de água viva. Vamos ficar de pé nesta manhã, em nome de Jesus.